Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, uma palavra que eu particularmente amo muito, esse texto da palavra de Deus. Amo muito o livro de João e oriento aos irmãos a ler o livro de João. O livro de João contém 9 sinais, que são alguns milagres, mas não são narrados como o livro de Marcos, de Lucas, de Mateus, mas assim o livro de João, ele traz um contexto profético para nossas vidas, uma aplicação prática. Por isso são chamados de sinais. Não apenas um milagre que é contado ali, que abençoou uma pessoa no tempo de Jesus. É uma aplicação para o nosso cotidiano. Então leia o livro de João. E ali há alguns sinais. Por exemplo, nós vemos no capítulo 2, Jesus transformando água em vinho. E aí nós vemos este milagre, esse sinal, não era apenas para socorrer um casal de noivos e os pais dos noivos, porque estavam passando por um problema, porque era vergonhoso acabar o vinho durante a festa que durava dias. Não foi apenas para socorrer aquele casal. Eu compartilhei um pouquinho sobre o terceiro dia, semana passada, mas Jesus fez isso algo extraordinário. Ele transformou aquelas 6 talhas de pedras em águas que eram águas que não tinha cor, águas paradas, que na Bíblia significa morte, não tinha cor, nem sabor e nem cheiro. Assim também era a nossa vida. O homem foi criado no 6º dia. E nós apresentávamos como aquelas 6 talhas de pedra, sem cor, sem cheiro, sem sabor. E o Senhor nos transformou em vinho. Ele mostrou que Ele pode fazer nova todas as coisas. Transforma algo vazio, algo sem graça, em algo que produz alegria e abençoa muitos. Nós somos estes. Nós vemos no capítulo 3, Jesus se revelando. Na verdade, Nicodemos procurando Jesus. Procurou Jesus à meia-noite, escondido, com vergonha do que os fariseus, porque ele era um mestre. Jesus mostra também, e ele não depende das suas obras morais. Nicodemos era um homem que tentava praticar a lei, era alguém zeloso, guardava parte da lei e observava diariamente, tinha um zelo, tinha um temor, era curioso sobre a palavra, mas não podia cumprir a lei, assim como ninguém pode. E Jesus fala algo muito poderoso: não importa se alguém parece com Nicodemos, é zeloso, religioso, conhece a palavra, quer cumprir os mandamentos, mas se não nascer de novo, não adianta nada. Se não nascer da água e do Espírito, não adianta nada a religião vazia, morta. Era um sinal. Jesus disse que é necessário nascer de novo, não importa para quem você vem. No capítulo 4, a qual eu vou pregar para você hoje, da mulher samaritana. Mas nós vemos no capítulo 5, Jesus, ele indo até um homem durante 38 anos, era paralítico no tanque de Betesda. Ele esperava que as águas fossem agitadas para poder entrar, mas não conseguia. Assim também Jesus, ele vai ao nosso encontro quando nós éramos paralíticos na nossa vida espiritual, não conseguíamos andar, caminhar uma vida cristã. Jesus, ele veio até nós, não fomos nós que fomos até ele. Nós estávamos esperando um outro sinal, talvez religioso, místico, que era aquelas águas que eram agitadas. Era um tanque pagão, que não podia mudar a vida daquele homem. Assim também nós estávamos esperando algo acontecer na nossa vida de extraordinário. Talvez uma provisão, um emprego novo, ganhar bem, para poder mudar de vida. Ou apoiando numa religião, a fim de ser transformado da nossa paralisia espiritual. Mas Jesus foi até aquele homem tentou ainda argumentar com Jesus: ninguém me leva até lá. Aquele homem estava cego, achando que era somente aquele único método, aquela religião que poderia curá-lo. E não percebeu que Jesus naquele momento poderia restaurá-lo.
E ele então carregou a sua cama e andou. Nós éramos também este homem. No capítulo 6, Jesus multiplica os pães e os peixes. Ele fala que ele é o nosso alimento, é o pão vivo. E assim por diante nós vemos os sinais. Mas hoje eu quero falar com você sobre a mulher samaritana. Se o Senhor permitir, eu posso falar sobre os outros. Mas essa história me chama muita atenção, porque essa mulher, ela é nosso retrato. Ela parece comigo e com você. E é tão extraordinário essa história. Ela impacta tanto a nossa vida. Porque Jesus, ele disse que era necessário passar por Samaria. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. Mas há algumas diferenças entre Nicodemos e aquela mulher. Jesus menciona o nome de Nicodemos por ser alguém importante naquele momento. Até mesmo tinha era alguém que produzia um caráter, talvez que as pessoas olhavam e desejavam. Era alguém respeitado e tinha o seu nome mencionado, e era judeu. Aquela mulher, além de ser mulher, que naquela época contava muito negativamente para ela, ela era samaritana, um povo excluído, promíscua, e Jesus apareceu para ela meio-dia. Um foi à meia-noite, o outro foi ao meio-dia. Nicodemos, nós vemos que ele conhecia de como devia adorar, ele conhecia sobre a lei, e aquela mulher não sabia de nada, não tinha um conhecimento, apenas ela achava que o lugar que deveria se adorar era no monte, onde os pais Abraão, Isaac e Jacó adoravam. Mas vamos ler o texto, diz assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi posto uma cidade de Samaria chamada Sicar, que no Antigo Testamento era chamado de Siquém, é a mesma cidade, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isso quase a hora sexta, ou seja, meio-dia. A primeira hora era 6 da manhã, a hora sexta, o meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pede de beber a mim, que eu sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, repita comigo, o dom de Deus. Aleluia. Ele diz assim: e quem o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tem como que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem águas vivas? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo dele próprio, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, nele se fará uma fonte de água que salte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Estão acompanhando comigo? 17, amém? A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tendo marido. 18.
O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vives não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Acho poderoso isso aqui. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Eu estou terminando. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Esta está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, que nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram a quem não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Só até aqui por enquanto. Nós vemos quem era essa mulher. Por que ela aparece com nós? Por que Jesus foi até ela? E era necessário passar por ali. Samaria era um lugar excluído, era uma província. Desde a época que o reino foi dividido com Jeroboão, e o povo então não queria em Jerusalém adorar lá no templo, que era Judá e Benjamim. O povo não queria ir lá, as outras 10 tribos ficaram no reino do norte, capital Samaria. Aí eles então adoraram no monte. Porque o rei de Samaria, naquele momento, temia que o povo fosse em Jerusalém e ficasse por lá e servissem o Deus, o rei de Jerusalém. Então, por uma questão de uma disputa, vamos dizer assim, monárquica, política, eles então passaram a adorar no monte. E foi se distanciando e se misturando, casando com outros povos. E os judeus, as 2 tribos, Judá e Benjamim, consideravam então aquele povo imundo, impuro. Jesus veio para o judeu, para os seus não receberam, mas nós que recebemos foram feitos filhos de Deus. Nós éramos esses samaritanos, ou gentios. Aquela mulher, ela era promíscua. Hoje, se alguém casa 5 vezes, já não é vista com bons olhos. Quanto mais naquela época, isso era muito mais sério. Então aquela mulher, ela tinha um olhar de rejeição. As pessoas não tinham uma comunhão, não tinha liberdade. Era uma mulher vazia, que estava satisfazendo o seu vazio, colocando então em relacionamentos. Alguns colocam um trabalho, outros colocam nas drogas, outros no álcool. Aquela mulher colocava em relacionamentos. Sabe algo poderoso aqui? Olha para cá. É que nós também éramos assim. Nós não tínhamos satisfação em Deus. E nós colocávamos a nossa satisfação em tantas outras coisas. Quantos cristãos também, por não ter um relacionamento com Deus hoje, por não buscar a Deus de uma forma aberta, completa, em espírito e em verdade, não ter comunhão, estão tentando satisfazer tantas outras coisas. Nas redes sociais, na aprovação dos outros, outros no trabalho, outros em prosperar, e ajuntar, mas não ajuntem tesouros no reino. Aquela mulher era promíscua e ela tentava preencher o seu vazio em relacionamentos. Além disso, era mulher. Hoje não é vista assim, graças a Deus, mas até hoje no Oriente Médio, os árabes colocam o seu cavalo em primeiro lugar do que a sua mulher. Primeiro o seu cavalo, se tiver que salvar o seu animal. E você vê as mulheres lá, elas são torturadas, muitas se tornam com seus rostos deformados. Imagina naquela época, a mulher então era desprezada. Ela era mulher, ela era samaritana, ela era promíscua. Ela era uma mulher solitária. Assim também como nós éramos assim. Promíscuos,
vazios, sem Deus no mundo, sem a comunhão dos santos. Mas Jesus escolheu ir até aquela mulher. Foi necessário ir até aquela mulher. Assim também como Ele decidiu vir ao nosso encontro. Não fomos nós que o recebemos. Não fomos nós que decidimos ser salvos ou escolhemos a Jesus. Foi Ele que nos escolheu primeiro. Foi Ele que nos abraçou e foi até nós. E se revelou a nós. E Ele disse em João 4:10, Ele diz assim: replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e Ele te daria água viva. Jesus fala assim, o dom de Deus. Se você conhecesse o presente, o dom, Jesus estava revelando aqui a graça neste momento. A graça é favor imerecido, é presente até nós. Graça é, ou outra colocação, favor merecido por Jesus, dado a nós graciosamente. Nós não fizemos nada para merecer e para receber. Nós conhecemos o dom de Deus. A salvação, em Efésios 2:8, diz que ela é dom de Deus. Não vem de nós, não veio daquela mulher. Não foi aquela mulher que teve a iniciativa de ir lá em Jerusalém, ou de procurar Jesus. Ela nem sabia quem era Jesus. Jesus não tinha chegado, os feitos de Cristo não chegou para aquela mulher. Ela pensou que ele era um profeta. Mas olha, o amor de Deus é manifesto que Ele foi ao nosso encontro quando nós estávamos perdidos. Ele veio ao nosso encontro quando nós estávamos vazios. E nos revelou a graça. Nos revelou o presente. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz? A graça e o próprio Senhor. E fala, tu me pedirias da água da vida, e Ele te daria. Muitos têm medo, têm temor por não conhecer a Deus. Eles pensam que Deus vai julgá-los, vai condená-los, que a ira de Deus vai cair sobre eles quando comete algo errado. Mas ninguém pode ter medo de um Deus que pede água. Alguém que está cansado e te pede alguma coisa, Deus preferiu se revelar àquela mulher como um Deus relacional, um Deus que relaciona. Um Deus que se revelou, que se abriu àquela mulher cansado, pedindo ela água. Olha, isso muda completamente a nossa visão, muitas vezes religiosa de Deus. Deus, Ele ficou satisfeito, Jesus ficou satisfeito em ver aquela cidade sendo transformada. Aquilo alimentou Jesus. A gente consegue imaginar, às vezes nós temos uma visão de um Deus distante, sentado no seu trono. Ele é onipresente, é onipotente, Ele é onisciente, Ele é soberano. Mas o seu amor é tão grande por nós, que Deus se alegrou, se satisfez em ver aquele povo sendo transformado. Deus não é um Deus distante que está olhando as pessoas irem para o inferno, pessoas perdendo nas drogas. Ele não é um Deus que pensa assim, eu sou pleno, eu sou completo, eu encho, eu sou a eternidade, e vocês não querem vir até mim, então fazer o quê? Ele foi ao encontro daquela mulher. Nós vemos um Deus que deseja salvar, Ele ama salvar, curar, libertar, restaurar pessoas. Esse é o desejo de Deus. Por mais que Ele continue sendo Deus, completo, onipresente, onisciente, mas Ele escolheu pelo seu amor relacionar conosco e se revelar a nós. Através daquela mulher, Ele se expressou isso a nós também. Ele foi de encontro daquela mulher. E aquela mulher ficou assustada, pasma, como você, judeu, se relaciona comigo, pede água, como você vem aqui? Os judeus nem passavam em Samaria. Deus poderia deixasse que o homem se perdesse após o pecado. Deus poderia deixar que um homem fosse
para a morte eterna, mas Ele decidiu, pelo muito amor, ir até ao nosso encontro e nos salvar. Aleluia! Isso é muito poderoso. Pela graça, aquela mulher não fez nada, nem merecia. Não tinha uma vida completamente contrária de Nicodemos. Tinha uma vida completamente distante. Ela até chegou a discutir religião com Jesus. Olha, vocês falam que é em Jerusalém, mas nossos pais falaram que era lá no monte. E Jesus insistiu para que ela tivesse um encontro com Ele. Se não fosse a mão de Deus, se não fosse a pregação do Evangelho vindo até nós através de homens que pregam o Evangelho, que decidiu pregar o Evangelho, que amaram, que amam, se não fosse por intermédio dos apóstolos de continuarem, dos discípulos, se não fosse a obra consumada de Cristo, nós não teríamos essa experiência, a salvação, não teríamos vida eterna. Eu falei na palavra de oferta, às vezes acostumamos demais com o ambiente, com essa vida, e não desfrutamos o quanto deveríamos desfrutar. Não tomamos posse daquilo que é nosso de fato. Nós temos o Senhor hoje. Apenas nós temos o dom de Deus e nós temos Ele. Se você conhecesse quem estava te pedindo água, Ele te daria da água a vida. Aquela mulher buscava água naquele poço, meio-dia, não era o horário casual. As mulheres buscavam água ou de manhãzinha ou ao atardecer. E elas faziam isso conjuntas. Mas aquela mulher, porque não tinha um bom relacionamento, ela não queria enfrentar um olhar de crítica, de julgamento, que as demais mulheres olhavam para ela e a cidade inteira. Imagina o sofrimento que aquela mulher vivia, a solidão. Casou 5 vezes, no último nem quis casar mais, apenas ajuntou. Nada resolvia o seu problema. Não havia mais esperança, assim como nós também. Mas a boa notícia é, Ele veio ao nosso encontro e mudou a nossa sorte. Aleluia. Quantos estão buscando água no poço? Uma água parada que não pode saciar a sede. Quantos estão indo diariamente buscar uma água que não produz mudança de vida? O mundo tem oferecido essa água, é como a água do mar. Tem abundância, é bonita, mas quanto mais você bebe, mais você está indo para a morte e mais sede você tem. Mas Ele diz, algo que eu vou te dar, você nunca mais terá sede. Quem bebe água não bebe muito. Para matar uma sede basta um copo deste, nem precisa ser tão gelado assim. Uma água fria, né, temperatura ambiente, já mata a sua sede. E Deus fez uma promessa. Ele disse, aquele que beber da água que eu te der, dentro dele se fará um rio que jorra para a vida eterna. Ninguém consegue ficar como um monge o dia todo, adorando a Deus, orando, lendo a palavra e se excluir de tudo. Não é isso. Você beber um pouco d'água de manhã, no seu devocional, você tem um momento de oração da palavra, você beber um pouco de água durante a tarde e a noite, a promessa é, você estará satisfeito, e dentro de você vai jorrar um rio para outras pessoas. A água é para você, ela é individual, ninguém pode beber por você. Você bebe pouco e fica satisfeito, mas o rio não é para você, o rio é para as pessoas. Ninguém tem um rio só para si. Por mais que você mora numa propriedade que passa um córregozinho, um rio, não é seu, ele vai desaguar em muitos outros lugares. O rio são para as pessoas que estão ao seu redor. A promessa é, dentro de você vai transformar em um rio de águas vivas.
Aleluia. A água viva para você, em abundância. A água em abundância. Quantos querem dessa água? Aleluia. Ele diz que se fará um rio que jorra para a vida eterna. Mas até este momento aqui, aquela mulher não conheceu Jesus. Ela não entendeu quem ele era. E foi um dos primeiros. Ela foi um dos primeiros a ver Jesus como Messias. Jesus se revelou a ela completamente, sem parábolas. Ele diz: eu sou o Messias que falo contigo. Percebe o quanto que isso é extraordinário? Jesus provou para aquela mulher que o marido, ela falou: vai chamar seu marido e vem cá. Ela mostrou que ela estava buscando na fonte errada, que a fonte era ele. Que o motivo da sua morte espiritual, da sua miséria, o motivo da sua solidão, do seu vazio, era apenas a fonte errada. Isso parece tão claro, mas quantos hoje estão buscando na fonte errada? Há uma fonte inesgotável para nós, mas muitos gastam o seu tempo em tantas outras coisas. Estão tão atarefados, fazendo tantas coisas, tentando ser um pouco mais feliz, para ganhar mais dinheiro, para comprar mais coisas, para comprar roupas cada vez de marcas melhores, mais caras. Mas qual que é a finalidade de tudo isso? Por que fazemos o que fazemos? Se é para poder satisfazer algo, é porque ainda há um vazio, é porque ainda falta Cristo. Se há uma necessidade constante, uma sensação de precisar algo constantemente, eu tenho que fazer, eu tenho que comprar, eu tenho que ir, é porque ainda não está plenamente satisfeito. Aquele que recebeu de Jesus completamente, ele pode estar passando por dificuldades. Ele pode não ter a roupa que ele quer no momento, ou o carro que ele quer comprar. Aleluia, voltou. Glória a Deus. E por final, como nós podemos fazer isso? Como podemos beber desta água? Primeiramente, nós devemos ser sinceros diante de Deus. Aquela mulher, ela foi sincera. E Jesus elogiou ela por isso. Ela falou: se fosse um religioso confessando o seu pecado, talvez condenaria. Ninguém elogia alguém por confessar seu pecado. Alguém vem confessar, alguém fala: muito bem, você foi sincero, você falou mesmo a verdade. Glória a Deus por isso. Jesus, ele disse àquela mulher: muito bem, se esta é verdade, não tem um marido. E algo maravilhoso é que quando ela entendeu que ele era o Messias, ela saiu, deixou o seu cântaro e ela foi à cidade evangelizar. E foi convidar todos, prontamente, como consequência que nós recebemos do Senhor. Natural é de nós falarmos dele para as pessoas. Quem foi embriagado com a água do Espírito, o rio está jorrando na vida dele. O rio jorrou na vida daquela mulher. A cidade inteira foi até Jesus. Como consequência que nós somos apaixonados pelo Senhor e fomos salvos, e bebemos essa água e continuamos a beber diariamente, nós falamos dele para as pessoas. Eu fico pensando, aquela mulher não teve mudança de vida naquele momento. Não deu tempo de ela dar bom testemunho. Como alguns dizem: meu testemunho evangeliza. Eu não preciso pregar, a minha vida já é uma pregação. Olha, em partes, glória a Deus, e deve ser mesmo. Mas nosso testemunho não salva ninguém. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação de Cristo. Ele disse que como crerão se não pregar o Evangelho? Como pregarão se não forem enviados? Ele não diz como crerão se não tiver bom testemunho. Ele diz como crerão se não for pregado o Evangelho.
Aquela mulher não tinha testemunho para dar, nem deu tempo. Mesmo assim, ela estava tão embriagada, tão cheia, tão transbordante, que ela não quis saber como que as pessoas olhavam para ela. Ela não quis saber se alguém condenava, se alguém o julgava. Ela não tinha amizades, mas naquele momento ela rompeu a barreira da timidez, do julgamento das pessoas, da justiça própria. Ela rompeu todas as barreiras porque ela estava transbordando. Ela queria que as pessoas conhecessem e recebessem o que ela experimentou. Ela queria que as pessoas sentissem o que ela estava sentindo. E esse é o evangelho que nós pregamos com autoridade e com vida. Quando você está com o coração fervendo, em ebulição, e você fala de Jesus, do seu jeito, da sua maneira. Não precisa de ser um teólogo e nem conhecer toda a palavra. Não precisa nem mesmo se matricular em um dos nossos cursos. Apenas estar cheio do Espírito Santo já é motivo das pessoas virem para uma célula, para um culto e vir a Jesus por causa da sua pregação cheia do Espírito. Fica de pé em nome de Jesus. Aquela mulher estava esperando o Messias. Ela disse: quando o Messias chegar, vai nos revelar tudo. Ele diz: eu sou quem fala contigo. Sabe, irmãos, todos os dias eu tenho procurado entender as coisas simples da vida. E eu fico meditando no meu passado, não como uma avaliação crítica, mas eu fico olhando para o que Jesus fez na minha vida, e muitas vezes eu me pego chorando, em gratidão, dizendo: Senhor, talvez eu nunca poderia ter conhecido o Evangelho, nunca poderia ter conhecido o Senhor, mas porque alguém pregou para mim, algum dia alguém falou do Evangelho, e a palavra foi semeada no meu coração, e eu tive uma experiência que nada vai me tirar deste amor. Nada vai nos separar do amor de Cristo.